O livro busca mostrar como sua psique se autossabota e alguns gatilhos e treinamentos para diminuir essa autossabotagem. Ansiedade, Augusto Cury. O mal do século, depressão ou síndrome do pensamento acelerado. Segundo a OMS, 20% da população mundial desenvolverá depressão e 80% desenvolverá síndrome do pensamento acelerado. A sociedade moderna, rápida e estressante, alterou algo que deveria ser inviolável, o ritmo de construção de pensamentos. Adoecemos coletivamente. Janelas killer ou traumáticas contêm ciúmes, timidez, fobias, insegurança e sentimentos de incapacidade. Professores reclamam que os alunos estão cada vez mais agitados, ansiosos e alienados. Augusto Cury fez um teste em uma escola e que quase todos os alunos apresentaram sintomas de síndrome do pensamento acelerado. O sistema educacional clássico está doente, formando pessoas doentes para uma sociedade estressante. Muitas informações sobre o mundo em que estamos, mas quase nada sobre o mundo em que somos. De quanto em quanto tempo fazemos higiene corpórea? A cada 24 horas? E a higiene bucal a cada 4 ou 6 horas? E a higiene mental? Temos 5 segundos para intervir sobre um pensamento perturbador ou uma ideia autoprodutiva. Como, impugnando, discordando e confrontando, uma das tarefas mais nobres e relevantes do eu é mapear, enquadrinhar nossos fantasmas e reeditar janelas traumáticas. Somos livres em nossa mente? A tese de Sartre, condenados a ser livres. Somos livres para pensar, pensamos o que queremos e quando queremos. Espere, não se apresse em responder. Pense o pensamento, pense no que você pensa e como pensa. Sartre defende uma das teses mais inteligentes da filosofia. O ser humano está condenado a ser livre. Um presidiário pode ter seu corpo confinado atrás das grades, mas a mente é livre para pensar, fantasiar, sonhar e imaginar. Ninguém pode controlar a movimentação do eu e seus anseios pela liberdade. Um bebê terá vontade de sair dos braços da mãe para explorar o ambiente. Um adolescente se arriscará a fazer novos amigos, ainda que seja tímido. Uma pessoa marcada por uma fobia desviará do objeto fóbico, enfim, irá encontrar sua liberdade. Você entraria em uma aeronave sabendo que há um terrorista a bordo que poderia dominar o piloto e fazer o avião despencar? Augusto Cury fez essa pergunta para uma plateia de médicos. Claro, todos disseram que não. Em seguida perguntou: quem gosta de sofrer e se angustiar? Felizmente, não havia nenhum masoquista presente. E continuou: quem sofre por antecipação? Quase todos na plateia se manifestaram. Explicou então que se considerássemos a mente humana como a mais complexa aeronave e o piloto e o eu, a aeronave mental deles estaria em queda livre. Disse a eles que se o eu de vocês não é masoquista, se ninguém se detesta ou procura se mutilar, por que então sofrer por antecipação? Se não é o eu que produz esses pensamentos perturbadores, quem produz? A conclusão em que há um terrorista a bordo, há um copiloto sabotando a aeronave mental, esse copiloto é o alto fluxo. Quem somos? Teses fundamentais. A construção do pensamento não é unifocal, mas sim multifocal. Não depende apenas da vontade consciente, ou seja, do eu, mas de fenômenos inconscientes. Somente essa tese já é suficiente para demonstrar que a mente humana é mais complexa do que diz a psicanálise. Somos tão complexos que quando não temos problemas, nós os criamos. O eu, por não reconhecer o funcionamento da mente, acaba sendo asfixiado por engenheiros inconscientes, que constroem pensamentos perturbadores e punições sem sua permissão. O tempo da escravidão não terminou. Antes algemava-se o corpo, hoje algema-se a alma. Pare, observe-se, enxergue-se. As estatísticas nos denunciam. Pesquisas relevam que 80% dos jovens do mundo apresentam sintomas de timidez e insegurança. E ainda se considerarmos a síndrome do pensamento acelerado como um transtorno de ansiedade, será difícil encontrar alguém que tenha saúde plena. Um simples barulho no carro já nos leva ao mecânico. Entretanto, muitas vezes, nosso corpo apita através de fadiga, insônia, compulsão, tristeza, dores musculares, dores de cabeça e outros sintomas, e não procuramos ajuda. Como no carro, decidimos ter controle de nossa mente, indo para os caminhos que escolhemos. O gatilho da memória. Estamos construindo cadeias de pensamento a todo momento, num estado de ansiedade vital. A ansiedade vital torna-se uma ansiedade doentia quando contrai o prazer de viver, a criatividade, a generosidade, a afetividade, a capacidade de pensar antes de reagir, o raciocínio multifuncional, entre outros. Um dos mecanismos que transforma essa ansiedade vital numa ansiedade asfixiante é a hiperconstrução de pensamentos, que tem uma mente muito agitada, ultrapassa os limites saudáveis da movimentação psíquica e desenvolverá a síndrome do pensamento avançado. A memória também conta com seus gatilhos, ferramentas que fazem você agir de forma rápida sem ter que refletir sobre tudo.
Se por um lado, o gatilho da memória é um grande auxiliar do eu, por outro pode ser seu grande algoz. Por abrir janelas doentias, pode levar a atos falhos ou a interpretações distorcidas, asfixiantes, superficiais ou preconceito. As janelas da memória, o armazém de informações. As janelas da memória são áreas de leitura da memória num determinado momento existencial. São arquivos em que o eu, o gatilho e o alto fluxo se ancoraram para ler, para utilizar as informações e construir o mais incrível dos fenômenos, o pensamento. Uma janela é como se fosse uma resistência. Cada resistência tem características básicas que a definem, como arquitetura, espaço, quadros, roupas e eletrodomésticos. A personalidade está em processo de mudança, ainda que seja na forma de microtransformações. A personalidade se transforma quando se muda a base das janelas da memória. Portanto, quando se quer mudar um hábito, temos que formar o máximo de gatilhos possíveis a favor de nossa mudança, para que essa ideia seja de fácil acesso. Tipos de janelas da memória. Janelas neutras são as que correspondem a mais de 90% de todas as áreas da memória. Contém informações, em tese, sem conteúdo emocional, como números, endereços, telefones, informações escolares e conhecimentos profissionais. Janelas killer é a memória emocional, angustiante, fóbico, tenso, depressivo e compulsivo. Essas janelas interferem de forma negativa, dificultando ou bloqueando as respostas inteligentes em situações estressantes. Janelas light corresponde a todas as áreas que contêm prazer, serenidade, tranquilidade, generosidade, flexibilidade, sensibilidade, coerência, ponderação, apoio e exemplos saudáveis. O fenômeno do alto fluxo e o eu. Alto fluxo é um fenômeno inconsciente de inigualável importância para a psique humana. O eu faz a leitura lógica, dirigida e programada da memória, ainda que alguma vez seja distorcida e destruída de profundidade. Já o alto fluxo faz uma varredura inconsciente, aleatória, não programada dos mais diversos campos da memória, produzindo pensamentos, imagens mentais, ideias, fantasias, desejos e emoções. Um dos objetivos desse fenômeno é produzir a maior fonte de entretenimento, distração, motivação e inspiração. O alto fluxo é responsável pela criação de pensamentos para trazer prazer. Você conhece pessoas que têm bons amigos, filhos, parceiros, parceiras, sucesso financeiro e profissional, motivos de sobra para festejar a existência, porém são mal-humorados e insatisfeitos? A causa. O fenômeno do alto fluxo não tem uma produção de intelecto emocional, capaz de inspirá-los a sentir o pulsar da vida como um espetáculo imperdível. A síndrome do pensamento acelerado. Achávamos que essa avalanche de informações que advém da TV, escola, videogames, smartphones, jornais e empresas não era um problema tão significativo, mas hoje sabemos que o fenômeno RAM arquiva tudo no córtex cerebral e sem autorização do eu, saturando a memória de seu uso contínuo. Como não se estressar drasticamente? Estamos destruindo nossos funcionários nas empresas, asfixiando os professores nas salas de aula, infartando os médicos nos hospitais. O assassinato da infância. O excesso de estímulos, atividades, brinquedos, propagandas, uso de smartphones, videogames, TV e informações escolares satura a MOOC, que é o centro consciente da memória, dos filhos da humanidade, e gera um trabalho intelectual escravo, editando seus pensamentos em níveis jamais vistos. Uma criança de 7 anos na atualidade provavelmente tem mais informações do que tinha o imperador no auge da Roma antiga e do que Pitágoras, Sócrates, Platão, Aristóteles, enfim, os grandes pensadores da Grécia Antiga. Nunca foi tão difícil educar uma geração. O que dói na alma é saber que esses jovens serão adultos no ambiente de aquecimento global, insegurança alimentar e competições predatórias. Precisarão de notável capacidade de liderança e a criatividade para dar respostas inteligentes a essas questões. Entretanto, infelizmente estamos despreparando-os para esse mundo. Os níveis da síndrome do pensamento avançado. Desarme-a. Se você tem a bomba da síndrome do pensamento avançado em mente, se tem, é preciso desarmá-la. Quem pensa excessivamente, sem nenhum gerenciamento por parte do eu, sofre um desgaste cerebral altíssimo, com graves consequências para seu futuro profissional, emocional e social. Nunca devemos acelerar a construção de pensamentos. O fenômeno do alto fluxo, que deveria ser a maior fonte de entretenimento, motivação e inspiração do Homo sapiens, tornou-se a maior fonte de estresse, ansiedade e sintomas psicossomáticos. Graves consequências da síndrome do pensamento avançado. As consequências emocionais, intelectuais, sociais e físicas da síndrome do pensamento avançado são enormes. Algumas provavelmente nos deixarão assustados. Elas nem sempre se manifestam no presente, mas com certeza aparecerão no futuro. Algumas das consequências emocionais são envelhecimento precoce da emoção,
insatisfação crônica, retardamento da maturidade da emoção, morte precoce do tempo emocional, desproteção emocional e desenvolvimento de transtornos psiquiátricos, além de todas as consequências emocionais que a síndrome do pensamento avançado pode causar. Há outras igualmente importantes, como as doenças psicossomáticas, comprometimento da criatividade, comprometimento das relações sociais, dificuldade de trabalhar em equipe e cooperar socialmente. Quer saber mais sobre a síndrome do pensamento avançado? Na parte 2 do nosso vídeo você encontrará mais conteúdo como causas, sintomas e as ferramentas de combate e seu tratamento. Até mais!